O que ninguém te conta sobre construir mentalidade vencedora é que ela nasce nas decisões pequenas, naquelas conversas desconfortáveis que você evita, nas perguntas que você não faz, nos nãos que você guarda na garganta. Se você está cansada de carregar uma mochila cheia de eu, devia ter dito não. Respira fundo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar completamente a forma como você se posiciona no mundo. Mentalidade vencedora não é sobre ser agressiva, não é sobre passar por cima das pessoas, não é sobre ser dura ou insensível, é sobre algo muito mais profundo e poderoso. É sobre ter clareza do seu valor e coragem para defendê-lo. É sobre saber exatamente o que você merece e não aceitar menos. É sobre entender que estabelecer limites não é egoísmo, é autorrespeito. E autorrespeito é a fundação de tudo. Hoje vamos explorar com profundidade e carinho os princípios que constroem mentalidade vencedora real. Não são truques de manipulação. Não são técnicas para ganhar de alguém. São práticas de integridade que te ensinam a negociar com dignidade, a pedir o que merece sem culpa, a dizer não, sem se justificar eternamente, a ocupar o espaço que é seu por direito. E mais importante, vamos te dar ferramentas concretas para aplicar isso hoje mesmo. E sabe por que isso importa tanto? Porque a maioria das mulheres perde oportunidades incríveis, não por falta de capacidade, mas por falta de coragem para negociar. Você aceita salários menores do que merece. Aceita cargas de trabalho desproporcionais. Aceita divisões injustas de tarefas em casa. Não porque você é fraca, mas porque nunca ninguém te ensinou que você pode negociar. Que você tem direito de pedir. Que você merece defender seu espaço. E hoje, isso muda. Pense em quantas vezes você já aceitou algo que não queria, por medo de parecer difícil. Quantas vezes você deixou de pedir um aumento, porque não queria incomodar? Quantas vezes você assumiu tarefas extras, sem questionar, porque tinha medo de dizer não? E agora pense, quanto isso te custou? Em dinheiro, em tempo, em energia, em respeito próprio. O custo é brutal. E você vai parar de pagar esse custo hoje. Mulheres que transformam suas vidas não fazem isso isoladas. Elas criam círculos de força, ambientes onde a ação é natural, não exceção. Você acha que mulheres extraordinárias chegaram lá sozinhas? Elas escolheram estar perto de quem também estava em movimento. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo 20Li do WhatsApp agora mesmo, mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo. Antes de entrarmos nos princípios específicos, você precisa mudar a forma como pensa sobre negociação. E aqui está a mudança fundamental. Negociação não é confronto. É alinhamento de expectativas. Quando você para de ver a outra pessoa como adversária e começa a ver ela como parceira, na busca de uma solução justa, tudo muda. O medo diminui. A clareza aumenta. E você se torna infinitamente mais eficaz. Pense em negociação como uma dança, não como uma luta. Em uma luta, alguém precisa perder para que o outro ganhe. Em uma dança, ambos se movem em harmonia para criar algo bonito. E essa é a mentalidade que você precisa cultivar. Você está buscando uma solução onde ambas as partes possam continuar com dignidade e respeito. Não é sobre destruir o outro, é sobre criar um acordo onde todos sintam que foram ouvidos e respeitados. Mas aqui está o que a maioria das mulheres não entende. Buscar uma solução justa não significa aceitar qualquer coisa. Não significa ceder em tudo. Não significa colocar as necessidades alheias acima das suas. Significa ter clareza absoluta sobre o que é justo, sobre o que você merece, sobre onde estão seus limites. E então, defender esses limites com firmeza,
mas sem agressividade. Com clareza, mas sem culpa. Considere o que acontece quando você entra em uma negociação sem essa clareza. Você não sabe o que realmente quer. Você não definiu o mínimo aceitável. Você não identificou o que pode ceder e o que é inegociável. E então, sob pressão, você aceita qualquer coisa, porque qualquer decisão parece melhor do que o desconforto de continuar negociando. Mas depois, quando a adrenalina passa, você percebe. Você aceitou menos do que merecia, e a frustração corrói por dentro. Agora, imagine o contrário. Imagine entrar em uma negociação com clareza absoluta. Você sabe exatamente o que quer. Você definiu o mínimo aceitável. Você identificou 3 pontos, onde pode ser flexível, e 2, que são inegociáveis. E com essa clareza, você negocia com calma, sem desespero, sem necessidade de aceitar a primeira oferta. Porque você sabe exatamente onde está indo. Clareza gera confiança, e confiança gera resultados. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria! Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora, vamos mais fundo. Agora vamos aos 8 princípios fundamentais que constroem mentalidade vencedora. Não são conceitos abstratos. São práticas concretas testadas em milhares de negociações reais, em pedidos de aumento, em compras de carro, em divisões de tarefas domésticas, em parcerias profissionais, e cada princípio vem com explicação profunda, exemplo prático e um microdesafio que você pode implementar hoje mesmo. Primeiro princípio. Quem fala primeiro, perde. Esse princípio parece contraintuitivo, mas é extremamente poderoso. Quando você é a primeira a dar um número, quando você é a primeira a fazer uma proposta, você ancora a negociação no seu valor percebido. E, muitas vezes, sei limite. Você propõe menos do que eles estariam dispostos a oferecer. Ou você pede mais do que o mercado aceita e perde credibilidade imediatamente. Mas quando você faz perguntas primeiro, quando você provoca a outra parte a se posicionar primeiro, você ganha informação valiosa. Você descobre a faixa que eles estão pensando. Você identifica margem de negociação. Você pode ajustar sua proposta com base em dados reais, não em suposições. Informação é poder. E quem pergunta primeiro ganha informação. Considere uma negociação salarial. Você tem 2 opções. Primeira, você abre a conversa dizendo: eu gostaria de ganhar X por mês. Se X está abaixo do que eles planejavam oferecer, você acabou de deixar dinheiro na mesa. Se X está acima, você pode ter criado uma barreira difícil de superar. Segunda opção, pergunta: qual é a faixa salarial que vocês estão considerando para essa posição? Agora você tem dados e pode posicionar sua proposta de forma estratégica, baseada nessa informação. Aqui estão perguntas poderosas, que provocam a outra parte a se posicionar primeiro. Como você enxerga a valorização dessa função? Qual faixa vocês trabalham para esse perfil? O que você considera justo nessa situação? Qual seria a sua proposta inicial? Essas perguntas não são manipulativas, são estratégicas. Elas te dão a informação que você precisa para negociar com inteligência. Microdesafio. Na próxima conversa importante, resista à urgência de ser a primeira a dar um número. Faça pelo menos 3 perguntas abertas antes de expor sua proposta. E observe como essa simples mudança altera completamente a dinâmica da negociação. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Segundo princípio, defina requisitos, limites e concessões antes da conversa. Esse princípio é sobre preparação. E preparação adequada é a diferença entre negociar com confiança e aceitar qualquer coisa sob pressão. Antes de entrar em qualquer negociação, você precisa ter clareza cristalina sobre 3 coisas.
O que você precisa absolutamente requisitos. O que você não aceita de jeito nenhum limites. E o que você pode ceder se necessário concessões. Autoconhecimento é estratégia. Quando você sabe exatamente o que é inegociável, você não cede sob pressão. Quando você sabe o que pode ser flexível, você tem margem para negociar sem comprometer o essencial. E quando você tem essa clareza antes de entrar na conversa, você negocia da posição de força. Não porque é agressiva, mas porque é preparada. Aqui está como fazer isso de forma prática. Pegue papel e caneta. Não faça isso mentalmente. Escreva. Primeiro, liste seus requisitos mínimos. O que você absolutamente precisa para que essa negociação valha a pena? Sei e Celariel. Qual valor mínimo te permite viver com dignidade? Se é divisão de tarefas, quais tarefas você absolutamente não pode continuar fazendo sozinha? Erceia, preciso de ajuda? É vago. Preciso que meu parceiro assuma completamente a responsabilidade pelo jantar. 3 vezes por semana? É específico. Segundo, identifique seus limites. O que você absolutamente não aceita? Onde você está disposta a levantar e sair? Se é profissional, talvez você não aceite trabalhar finais de semana regularmente. Se é pessoal, talvez você não aceite ser a única responsável por todas as tarefas domésticas. Escreva esses limites claramente, porque quando a pressão aumenta durante a negociação, você vai querer ceder. E ter seus limites escritos te ancora. Terceiro, liste possíveis concessões. O que você pode oferecer em troca? O que você está disposta a ceder se for necessário? Se está negociando salário, talvez possa aceitar um valor menor agora em troca de revisão garantida em 6 meses. Se está negociando tarefas domésticas, talvez possa fazer a roupa se o parceiro assumir completamente a cozinha. Concessões não são fraqueza, são ferramentas estratégicas de negociação. Microdesafio. Hoje mesmo, pegue papel e caneta. Escolha uma negociação que você precisa ter. E escreva 3 requisitos mínimos, 2 limites inegociáveis e 3 possíveis concessões. Ter isso escrito antes da conversa vai mudar completamente sua confiança. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Terceiro princípio. Peça tempo quando necessário. Esse é um dos princípios mais libertadores e menos utilizados. A maioria das mulheres sente que precisa decidir na hora, que pedir tempo é sinal de indecisão ou fraqueza. Mas a verdade é exatamente o oposto. Pedir tempo é sinal de inteligência e autocontrole. É recusar-se a tomar decisões importantes sob pressão quando você não tem todas as informações que precisa. Aqui está o que você precisa entender. Quando alguém te pressiona a decidir imediatamente, geralmente é porque a decisão imediata favorece mais a pessoa do que a você. Se a decisão fosse igualmente boa para ambos, não haveria pressa. Então, quando você sente pressão para decidir rápido, isso deveria ser um sinal de alerta, um sinal para desacelerar, não acelerar. Pedir tempo serve 3 propósitos fundamentais. Primeiro, te dá espaço para processar informação longe da pressão do momento. Você pode analisar com calma, consultar outras pessoas se necessário, fazer pesquisas adicionais. Segundo, demonstra que você não está desesperada, que você tem outras opções, que você não precisa aceitar a primeira oferta. E isso, paradoxalmente, aumenta seu poder de negociação. Terceiro, às vezes a outra parte volta com uma proposta melhor, simplesmente porque você não aceitou imediatamente. Aqui estão frases poderosas para pedir tempo. Agradeço a proposta. Posso analisar com calma e te dar um retorno até sexta-feira? Preciso de alguns dias para considerar todos os aspectos. Podemos continuar essa conversa na próxima semana? Quero tomar uma decisão consciente. Me dá até data específica para te responder? Note que você não está se desculpando. Não está se justificando excessivamente. Você está simplesmente estabelecendo que precisa de tempo. E você tem todo o direito de ter tempo. Obstáculo comum. Você vai sentir desconforto ao pedir tempo. Vai parecer que está sendo difícil. Como contornar?
Lembre-se que qualquer decisão importante merece tempo de reflexão. Se a pessoa não respeita isso, talvez não seja uma parceria que vale a pena. E provavelmente, se eles realmente querem trabalhar com você ou chegar a um acordo, eles vão respeitar seu pedido de tempo. Micro desafio. Na próxima oferta que você receber, mesmo que seja tentadora, pratique dizer: posso pensar, e te responder até dia X. E observe duas coisas: como você se sente ao fazer isso e como a outra pessoa responde. Esse exercício vai revelar muito sobre sua própria relação com o tempo e sobre a natureza da negociação. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Quarto princípio: ouça mais, fale menos. Esse princípio é sobre inversão de prioridades. A maioria das pessoas entra em negociações querendo ser ouvida, querendo explicar seu ponto de vista, querendo justificar por que merecem o que estão pedindo. E então falam muito. E no processo, revelam demais, pedem aprovação desnecessária e perdem poder. Mas mulheres com mentalidade vencedora fazem o oposto. Elas entram em negociações principalmente para ouvir, porque informação é poder. E você só obtém informação quando escuta. Quando você fala, você está dando informação. Quando você escuta, você está recebendo informação. E quanto mais informação você tem, melhor você pode posicionar sua proposta. Aqui está o que ouvir te permite fazer. Primeiro, descobrir os interesses reais da outra parte. O que eles realmente precisam? O que os motiva? O que os preocupa? Segundo, identificar pontos de flexibilidade. Onde eles podem ceder? Onde estão abertos a alternativas? Terceiro, perceber contradições ou inconsistências que você pode usar estrategicamente. E quarto, criar rapport. Quando você escuta genuinamente, as pessoas sentem que são valorizadas, e isso cria abertura para colaboração. Mas aqui está o desafio. Escutar genuinamente é difícil. Sua mente vai querer formular respostas enquanto a pessoa fala. Vai querer interromper com seu ponto de vista. Vai querer preencher silêncios desconfortáveis. Você precisa resistir a todos esses impulsos. Escuta verdadeira é ativa e intencional. É ouvir para entender, não para responder. Aqui estão perguntas poderosas que provocam informação valiosa. Como você enxerga essa situação? O que é mais importante para você nessa negociação? Quais são suas principais preocupações? O que precisaria acontecer para isso funcionar para você? E depois de fazer cada pergunta, cale-se, deixe a pessoa falar. Não interrompa. Não complete frases, apenas escute. E absorva. Micro desafio. Na próxima conversa decisiva, conte quantas perguntas você faz versus quantas afirmações você faz. Tente fazer pelo menos 3 perguntas para cada afirmação. E conte também quantas vezes você resiste ao impulso de interromper. Esse exercício vai revelar o quanto você está realmente escutando versus apenas esperando sua vez de falar. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. Quinto princípio. Investigue interesses por trás das posições. Esse é um dos princípios mais sofisticados de negociação. Ele vem de uma distinção fundamental: posições versus interesses. Posições são o que as pessoas dizem que querem. Interesses são o porque elas querem isso. E quase sempre, os interesses são mais flexíveis que as posições. Considere um exemplo simples. Uma marca te oferece parceria apenas por produtos, sem pagamento. A posição deles é: queremos parceria sem cachê. Mas qual é o interesse por trás? Talvez eles tenham orçamento limitado. Talvez estejam testando influenciadores antes de investir. Talvez precisem de resultados comprováveis antes de aprovar pagamentos. Quando você descobre o interesse real, você pode propor soluções que atendem àquele interesse de formas que a posição inicial não contemplava. Por exemplo, se o interesse é orçamento limitado, você pode propor um cachê menor, mais comissão por vendas. Se o interesse é testar primeiro, você pode propor uma parceria pontual, paga seguida de avaliação. Se o interesse é resultado comprovável,
Você pode propor pagamento baseado em métricas. Nenhuma dessas soluções estava na mesa quando você só olhava para a posição. Elas aparecem quando você investiga o interesse. Aqui estão perguntas que revelam interesses. O que vocês estão buscando alcançar com essa parceria? Qual é a principal preocupação que te faz propor isso? Se isso não funcionar, o que seria o problema real? O que precisaria acontecer para vocês conseguirem aprovar pagamento? Essas perguntas vão além da posição superficial e chegam na motivação real. E aqui está algo crucial. Quando você descobre interesses e propõe soluções criativas baseadas neles, você não está cedendo. Você está negociando com inteligência. Você está criando valor onde não existia antes. Você está transformando um não em um sim. E esse é o trabalho de mentalidade vencedora. Encontrar caminhos onde outros veem apenas becos sem saída. Micro desafio. Na próxima negociação, faça pelo menos uma pergunta exploratória, do tipo, por que isso é importante para você? E com base na resposta, pense em 3 alternativas criativas que atendam aquele interesse, de formas diferentes da posição inicial. Esse exercício vai treinar seu cérebro a pensar além do óbvio. Faça um teste comigo agora. Quantos projetos você começou este ano e não terminou? Quantas vezes você disse, vou fazer amanhã, e o amanhã nunca chegou? Quantos sonhos você deixou morrer por falta de ação? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. Você está preso em um ciclo de procrastinação. Existe um princípio poderoso sobre isso. Você tem controle sobre suas ações, não sobre os resultados. Mas primeiro, você precisa agir. E para agir, você precisa de ferramentas reais. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te ajudar a quebrar esse ciclo. Entre para o grupo Latre na ventilada do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde isso. Você entra depois de absorver tudo deste vídeo. Continue aqui comigo. O que vem agora é fundamental. Sexto princípio valide. Antes de pedir, e faça pedidos em primeira pessoa. Esse princípio é sobre a arte de reduzir resistência. Quando você entra em uma negociação atacando, criticando ou acusando, a outra pessoa imediatamente se defende. E quando alguém está na defensiva, está fechada para colaboração. Mas quando você valida primeiro, quando você mostra que entende o ponto de vista dela, você cria abertura. Validar não é concordar, é reconhecer, é dizer: eu vejo o que você está dizendo. Eu entendo sua perspectiva. Isso não significa que você concorda. Significa apenas que você ouviu. E esse reconhecimento simples faz algo poderoso. Desativa a defensividade. A pessoa sente que foi ouvida. E pessoas que se sentem ouvidas são muito mais abertas a ouvir você também. Depois de validar, você faz seu pedido, mas não em forma de acusação ou exigência. Em primeira pessoa, falando sobre seu sentimento, sua necessidade, sua experiência, não sobre o que a outra pessoa fez de errado, porque acusações geram defensividade, mas vulnerabilidade autêntica gera conexão. Aqui está a estrutura: validação, sentimento, necessidade em primeira pessoa, pedido específico, pergunta de colaboração. Vamos ver isso em ação? Eu sei que você tem uma rotina pesada, e valorizo quando você está presente em validação. Nos últimos meses, tenho me sentido exausta com as tarefas da casa sentimento. Necessidade, você se importaria de assumir o jantar 3 vezes por semana? Pedido específico? Podemos pensar juntos em como organizar isso. Pergunta de colaboração? Compare isso com: você nunca ajuda em nada. Eu faço tudo sozinha. Você precisa começar a fazer sua parte. Mesma necessidade. Abordagens completamente diferentes. Qual você acha que vai gerar mais abertura? A primeira. Sempre. Porque ela convida a colaboração, em vez de forçar defensividade. Micro desafio. Transforme uma reclamação interna que você costuma fazer em validação, sentimento, pedido mais colaboração. Escreva:
Pratique dizendo em voz alta. E então use na próxima situação relevante. Observe como essa mudança simples de estrutura altera completamente a recepção. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos continuar. 7º princípio. Não se entregue completamente. Proteja informações estratégicas. Esse princípio é sobre timing de revelação. Muitas mulheres, querendo ser transparentes ou honestas, revelam tudo imediatamente. Contam todas as suas necessidades. Explicam todas as suas motivações. Justificam todas as suas escolhas. E inadvertidamente, dão à outra parte munição para reduzir a oferta ou aumentar as exigências. Transparência tem seu lugar, mas estratégia também. Você não precisa mentir, mas também não precisa contar tudo de uma vez. Você pode revelar informação progressivamente, à medida que a conversa avança e a confiança se estabelece. E algumas informações, especialmente as que revelam vulnerabilidade extrema ou desespero, talvez nunca precisem ser reveladas. Por exemplo, se você está negociando salário e está desesperada financeiramente, você não precisa contar isso. Essa informação apenas enfraquece sua posição. O foco deve estar nos seus resultados, na sua competência, no valor que você agrega, não nas suas circunstâncias pessoais. Outra situação. Se você está comprando um carro e precisa urgentemente dele, não revele isso ao vendedor. Isso elimina seu poder de negociação. Aqui está o que você deve proteger estrategicamente. Sua carta de desistência. Até onde você está realmente disposta a ceder. Suas alternativas, outras oportunidades que você tem, seu nível de necessidade. O quanto você realmente precisa daquilo. Essas são informações que, reveladas prematuramente, enfraquecem sua posição de negociação. Aqui está o que você pode revelar progressivamente. Seus requisitos. O que você precisa. Suas contribuições. O que você pode oferecer. Suas expectativas. O que você considera justo, mas sempre em resposta à informação recebida, não voluntariamente sem contexto. Microdesafio. Identifique uma informação que você costuma dar cedo demais em negociações. Pode ser sobre suas necessidades pessoais, suas alternativas, ou seu nível de flexibilidade. E na próxima negociação, pratique segurar essa informação. Revele apenas se e quando for estrategicamente vantajoso. Observe como isso muda a dinâmica. 8º princípio. Use silêncio estratégico como ferramenta de negociação. Esse último princípio é sobre o poder do que não é dito. A maioria das pessoas tem pavor de silêncios em conversas. Sente necessidade de preencher imediatamente. E no processo de preencher silêncios, diz coisas que não precisava dizer. Concede coisas que não precisava conceder. Enfraquece sua própria posição. Mas silêncio é uma ferramenta poderosa. Silêncio cria desconforto. E geralmente, a pessoa que está menos confortável com silêncio é a que fala primeiro para quebrá-lo. E quando fala, frequentemente revela informação valiosa ou faz concessão. Então, aprender a ficar confortável com silêncio, aprender a usá-lo estrategicamente, é uma habilidade fundamental de negociação. Aqui estão momentos estratégicos para usar silêncio. Depois de fazer sua proposta, não justifique imediatamente. Deixe o silêncio trabalhar. Depois de ouvir a oferta deles, não reaja imediatamente. Pause doxose se questionarem. Quando você não concorda com algo, silêncio comunica discordância, sem você precisar argumentar. Quando está processando informação, silêncio te dá tempo para pensar sem pressão de responder imediatamente. Aqui está como praticar silêncio estratégico. Depois de falar algo importante, conte mentalmente até 5 antes de falar de novo. Quando fizerem uma proposta, respire fundo 3 vezes antes de responder. Quando não souber o que dizer, em vez de preencher com palavras vazias, simplesmente diga: preciso de um momento para processar isso. E então, fique em silêncio. Obstáculo comum. O desconforto vai ser intenso no começo. Você vai querer preencher o silêncio desesperadamente. Como contornar? Lembre-se que desconforto não é erro. E quem está mais confortável com desconforto,
tem mais poder em negociações. Pratique ficar com o desconforto. Não o evite, deixe-o existir. E observe como a outra pessoa reage. Microdesafio. Na próxima negociação, depois de apresentar seu ponto, conte até 10 antes de falar de novo. Não justifique. Não explique. Apenas espere e observe o que a outra pessoa faz com esse silêncio. Frequentemente você vai ver concessões ou informações novas aparecerem simplesmente porque você não preencheu o espaço. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora que você conhece os 8 princípios, vamos integrá-los em 4 situações práticas que toda mulher enfrenta. Negociação salarial, compra de carro, divisão de tarefas domésticas e parcerias profissionais. Vamos ver como os princípios se aplicam em cada contexto. E você vai perceber que a mentalidade vencedora é a mesma, apenas o contexto muda. Situação 1. Pedindo aumento salarial. Antes da conversa, você se prepara. Define requisitos valor mínimo aceitável, limites não aceita mais responsabilidades sem aumento. E concessões pode aceitar valor menor com revisão garantida em 6 meses. Na conversa, você não abre com número. Pergunta: qual faixa salarial vocês estão considerando para essa função? Escuta a resposta. Investigue interesses. O que vocês consideram mais importante? Entregas imediatas ou desenvolvimento de longo prazo? Valida antes de pedir. Sei que o orçamento está apertado e valorizo o investimento que a empresa faz no time. Depois, faz pedido em primeira pessoa. Nos últimos 6 meses, eu entreguei X, Y e Z. Sinto que minha contribuição justifica um ajuste salarial. Faz pedido específico, com pergunta de colaboração. Estou pensando em valor. Podemos conversar sobre como viabilizar isso? E então silêncio. Deixa a resposta vir. Não justifica. Não se desculpa. Apenas espera. Se precisar de tempo, agradeço pela proposta. Posso analisar com calma e te retornar até sexta? Proteção de informação. Não revela desespero financeiro. Foca em valor. Entregue. Não em necessidades pessoais. E se a resposta não for satisfatória? Use investigação de interesses. Entendo a limitação. O que precisaria acontecer para que isso fosse possível em 6 meses? E negocia plano de revisão com metas claras. Situaca 2. Comprando um carro. Você entra na concessionária preparada. Sabe o valor de mercado do carro. Definiu o máximo que pode pagar. Identificou 3 concessões possíveis. Pode aceitar cor diferente da ideal. Pode aceitar entrega em 2 semanas. Pode aceitar modelo do ano anterior. O vendedor abre com preço. Você não aceita imediatamente. Silêncio estratégico por 5 segundos. E então, qual margem vocês têm para negociar esse valor? Investigue interesses. Vocês têm meta de vendas para fechar hoje? Se sim, você tem poder. Pede tempo. Vou analisar essa proposta. Posso voltar amanhã com uma decisão? Isso mostra que você não está desesperada. E frequentemente, eles melhoram a oferta para fechar hoje. Se você decide prosseguir, valida. Entendo que vocês têm metas e custos. E faz pedido. Eu estou considerando esse modelo. Mas o valor está acima do que planejei. Conseguimos chegar em valor menor. Ou incluir garantia estendida sem custo? Usa silêncio depois do pedido. Não justifica. Não explica por que aquele valor. Apenas espera e se eles não podem. Oferece concessão estratégica. Se não é possível no valor, vocês incluiriam os acessórios X e Y? Protege informação. Não revela que precisa urgentemente do carro. Não conta que já visitou 3 concessionárias e todas negaram. Mantém posição de força através de controle de informação. Cite o Acatruz. Dividindo tarefas domésticas. Você se prepara emocionalmente. Escreve requisites. Precisa de 6 horas livres por semana, sem tarefas domésticas. Limites não aceita continuar fazendo tudo sozinha. Concessões pode continuar com algumas tarefas, se o parceiro assumir outras completamente. Escolhe momento calmo para a conversa.
não no meio de conflito. Começa com validação. Sei que você trabalha muito e valorizo quando você contribui em casa. Depois expressa sentimento em primeira pessoa. Tenho me sentido esgotada com a sobrecarga de tarefas. Sinto que não está equilibrado. Não acusa. Não diz você nunca ajuda. Fala do seu sentimento. E então faz pedido específico. Você se importaria de assumir completamente o jantar às segundas, quartas e sextas? Usa pergunta de colaboração. Como podemos organizar isso de forma que funcione para os dois? E silêncio. Deixa ele processar e responder. Se ele argumenta que não tem tempo, investigue interesse. O que te preocupa sobre assumir essa responsabilidade? Talvez seja falta de habilidade culinária. Então você oferece solução criativa. Poderíamos fazer refeições simples nesses dias ou usar delivery em um dos dias. Não cede completamente, mas mostra flexibilidade nos métodos, enquanto mantém firme o requisito de divisão. Equilíbrio entre firmeza nos limites e flexibilidade nas soluções. Situação 4. Negociando parceria profissional. Uma marca te aborda oferecendo parceria por produtos. Você não aceita imediatamente. Não abre com seu valor. Pergunta primeiro. O que vocês estão buscando alcançar com essa parceria? Escuta attention. Eles querem alcance no seu nicho. Você investiga mais. Vocês têm orçamento para parcerias pagas ou estão focando em permutas neste momento? Informação valiosa revelada. Se dizem que só tem orçamento para produtos, você investiga interesses mais profundos. O que os impede de aprovar orçamento para esse tipo de parceria? Talvez precisem provar a ROI primeiro. Então você propõe solução criativa. Poderíamos fazer uma primeira parceria híbrida? Vocês me enviam os produtos e um valor simbólico. E se os resultados baterem a meta X, fazemos uma segunda parceria com valor cheio? Valida antes de propor. Entendo a necessidade de comprovar resultados antes de investir. E se insistem em só produtos? Você usa seu limite educadamente, mas firmemente. Agradeço o interesse, mas no momento só aceito parcerias remuneradas. Fico à disposição se a situação mudar no futuro. Não se justifica, não explica por que precisa de dinheiro. Simplesmente estabelece o limite. E tá tudo bem que algumas negociações não fechem. Melhor não fechar do que aceitar algo que te desvaloriza. Pausa aqui por um segundo. Você já passou por isso? Comenta sim ou não. Eu leio todos os comentários. Agora vamos a algo que ninguém fala. A diferença entre firmeza e agressividade, entre empatia e fraqueza, porque muitas mulheres acham que para ter mentalidade vencedora, precisam ser duras, precisam ser frias, precisam ser insensíveis. E isso não é verdade. Na verdade, empatia genuína combinada com limites claros é muito mais poderosa do que agressividade. Sem empatia, agressividade é atacar o outro. É tentar impor sua vontade através de força ou intimidação. É desrespeitar os limites alheios para conseguir o que quer. E a agressividade gera defensividade, gera ressentimento. E no longo prazo, destrói relacionamentos e reputação. Firmeza é completamente diferente. Firmeza é defender seus limites sem atacar os limites alheios. É dizer não, sem precisar justificar. É manter sua posição sem desrespeitar a posição do outro. Empatia é reconhecer genuinamente a perspectiva, os sentimentos, as limitações da outra pessoa. É entender que eles também têm necessidades legítimas, que eles também têm pressões, que eles também são humanos com vulnerabilidades. Empatia não é fraqueza. Fraqueza é ceder nos seus limites, por medo de desagradar. Fraqueza é aceitar menos do que você merece, por não querer criar conflito. Empatia com limites claros é a combinação mais poderosa que existe em negociação. Você pode dizer: entendo completamente sua situação orçamentária. Empatia. E ao mesmo tempo, eu preciso que meu trabalho seja remunerado limite. Podemos explorar alternativas que funcionem para ambos colaboração. Vê como funciona? Você valida a realidade deles sem ceder na sua necessidade. Você mostra compreensão sem abrir mão do seu valor. Você convida a solução conjunta, em vez de forçar confronto.
E aqui está algo que você precisa entender profundamente. Integridade é mais importante que qualquer negociação específica. Se você consegue o que quer através de manipulação, através de desonestidade, através de desrespeitar o outro, você perde algo muito mais valioso do que ganha. Você perde sua integridade. E integridade é a base de toda reputação e relacionamento duradouro. Então, negocie com força, mas negocie com honra. Agora vamos ao exercício prático de consolidação. Esse é o exercício que vai transformar conhecimento em habilidade. Pegue papel e caneta. Não faça mentalmente. Escreva. Por que escrever? Força clareza. E clareza gera confiança. Dia 1 do exercício. Preparação e pequena negociação. Escolha uma negociação pequena que você precisa ter nos próximos 3 dias. Pode ser pedir desconto em uma loja, ajustar horário com alguém, negociar prazo de entrega. Qualquer situação de baixo risco. Antes da conversa, escreva 3 requisitos mínimos. O que você realmente precisa. 2 limites inegociáveis. O que você não aceita de jeito nenhum. 3 possíveis concessões. O que você pode oferecer em troca. Depois escreva 3 perguntas abertas que você vai fazer para coletar informação antes de fazer sua proposta. E ensaie em voz alta a estrutura. Validação, sentimento, necessidade, pedido mais colaboração. Durante a negociação real, pratique não ser a primeira a falar número. Pratique usar silêncio estratégico. E depois, anote o que aconteceu, o que funcionou, o que foi desconfortável, o que você quer melhorar. Dia 2 do exercício. Análise de negociação passada. Pense em uma negociação recente, onde você sentiu que não conseguiu o que queria, ou que cedeu demais, ou que aceitou algo por pressão. Escreva exatamente o que aconteceu. E então reescreva a negociação usando os 8 princípios. Como você teria se preparado diferente? Que perguntas teria feito? Onde teria usado silêncio? Como teria validado antes de pedir? Ensaie essa versão alternativa em voz alta. Grave se possível. Execute. Ajuste. Repita até soar natural. Dia 3 do exercício. Negociação de médio risco. Agora você escolhe uma negociação mais significativa. Pode ser pedido de ajuste salarial, divisão de tarefas, parceria profissional, compra importante. Use todo o processo de preparação. Escreva requisitos, limites, concessões. Planeje perguntas. Prepare a estrutura de validação e pedido. E antes da conversa real, pratique com alguém de confiança. Faça roleplay, pick a feedback, e então, execute. E depois registre. O que mudou comparado com negociações anteriores? Como você se sentiu? Quais princípios foram mais úteis? Ao final desses 3 dias, você vai ter algo invaluável. Prova concreta de que você pode negociar com eficácia. E essa prova vai construir confiança para negociações futuras maiores. Porque confiança não vem de teoria. Vem de prática bem-sucedida. E você acabou de criar prática bem-sucedida. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos ao fechamento. Agora vamos falar sobre armadilhas, que você precisa evitar. Porque conhecer os princípios não é suficiente se você cair em armadilhas que sabotam a aplicação. Primeira armadilha. Usar técnicas como manipulação. Tudo que compartilhei aqui pode ser usado de forma ética ou manipulativa. A diferença está na intenção. Se você usa silêncio estratégico para dar tempo ao outro de processar, é ético. Se usa para intimidar, é manipulação. Se você investiga interesses para encontrar soluções criativas, é ético. Se investiga para explorar vulnerabilidades, é manipulação. Sempre cheque sua intenção. Segunda armadilha. Prometer o que não pode cumprir. Na ânsia de fechar a negociação, você pode prometer resultados impossíveis. Promete entregar em prazo que sabe que não vai conseguir. Promete resultados que estão fora do seu controle. E quando não entrega, sua credibilidade é destruída. Melhor não fechar a negociação do que fechar baseada em promessas falsas. Integridade. Sempre.
Terceira armadilha: culpar apenas o sistema quando algo não dá certo. Às vezes, apesar de você negociar perfeitamente, a resposta é não. E não porque você falhou, mas porque há limitações estruturais reais. Orçamento realmente não tem. A pessoa realmente não pode assumir mais responsabilidades. A situação realmente não permite. Reconhecer isso não é se vitimizar, é ser realista. E quando você reconhece limitações reais, você pode ajustar estratégia, em vez de se culpar. Quarta armadilha: negociar sem documentar. Você tem uma conversa, chega a um acordo verbal, e depois a pessoa esquece ou interpreta diferente. Sempre, sempre documente acordos. Um e-mail simples. Só para confirmarmos o que conversamos. Você vai assumir X, eu vou fazer Y. Revisamos em Z semanas. Isso protege ambas as partes e evita conflitos futuros, baseados em mal-entendidos. Agora, 3 hábitos diários que vão manter sua mentalidade vencedora afiada. Primeiro hábito: revisão diária de 5 minutos. Toda noite, antes de dormir, pergunte-se: onde eu cedi por desconforto hoje? Como eu poderia ter negociado diferente? Não para se punir, para aprender. Essa reflexão diária transforma experiências em sabedoria. E com o tempo, você para de ceder automaticamente e começa a negociar conscientemente. Segundo hábito: prática de espelho. Isso pode parecer estranho, mas funciona. Várias vezes por semana, pratique frases de negociação em frente ao espelho. Eu preciso que meu trabalho seja remunerado. Não posso aceitar essa proposta, mas posso oferecer alternativas. Preciso de tempo para considerar isso. Pratique até que saiam naturalmente, sem hesitação. Seu corpo precisa saber que é seguro dizer essas coisas antes de você poder disclose em situações reais. Terceiro hábito: caixa de alternativas mental. Para qualquer objetivo importante, sempre tenha 3 caminhos. Um que você propõe primeiro, um que você pede se o primeiro não funcionar, e um misto que oferece se houver impasse. Pensar em alternativas antes da negociação te deixa infinitamente mais flexível. E flexibilidade com limites claros é poder. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Qual negociação você vai enfrentar nos próximos dias? E qual princípio você vai testar primeiro? Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns minutos vai aparecer um vídeo transformador aí na sua tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. No, ignore. Porque mulheres que constroem mentalidade vencedora não param no conhecimento. Elas continuam crescendo. Elas continuam se lapidando. Elas continuam construindo sua fortaleza interior. Uma negociação consciente de cada vez. Agora você sabe exatamente como construir mentalidade vencedora. Você conhece os 8 princípios. Você viu como é aplicá-los em 4 situações práticas. Você tem exercícios concretos para os próximos 3 dias. Você sabe as armadilhas a evitar e os hábitos diários para manter. A pergunta agora não é mais se você sabe. A pergunta é: você vai fazer? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para se transformar. Então escolha! Escolha agora! Escolha pegar papel e caneta e fazer o exercício de preparação. Escolha identificar a primeira negociação que vai praticar. Escolha escrever seus requisitos, limites e concessões. Escolha praticar as frases em voz alta. A escolha sempre foi sua. E aqui está o que vai acontecer quando você realmente aplicar isso. Você vai negociar um aumento e conseguir. Você vai comprar um carro e pagar menos. Você vai dividir tarefas em casa de forma mais justa. Você vai fechar parcerias que te valorizam. E cada vitória vai construir mais confiança. E mais confiança vai gerar mais vitórias. E você vai entrar em um ciclo virtuoso de mentalidade vencedora que se auto-reforça. Mas mais importante que resultados externos é o que muda internamente. Você vai parar de se sentir pequena, vai parar de aceitar migalhas. Vai parar de ceder por medo, vai começar a ocupar o espaço que é seu.
Vai começar a pedir o que merece. Vai começar a estabelecer limites, sem culpa. E você vai se reconhecer como alguém que não precisa mais implorar por respeito, porque sabe como é que você gelou com dignidade. E aqui tá a promessa que eu faço pra você. Se você realmente praticar os 8 princípios por 30 dias, se você realmente fizer os exercícios, se você realmente aplicar em negociações reais, você não vai reconhecer a pessoa que vai estar olhando de volta no espelho no dia 31, porque mentalidade vencedora não é algo que você aprende, é algo que você se torna através de prática consistente. Então, vá não mais preparação, não mais um vídeo. Ação. Agora. Escolhe a negociação. Prepara, pratica, executa. E depois, volta aqui e conta nos comentários como foi. Porque sua história vai inspirar outras mulheres. Porque sua coragem vai dar coragem a outras. Porque, quando uma mulher se fortalece, ela abre caminho para todas as outras. Mentalidade vencedora não é sobre derrotar alguém. É sobre defender seu valor com integridade. É sobre negociar com firmeza, mas com empatia. É sobre estabelecer limites sem agressividade. É sobre pedir o que merece sem culpa. É sobre construir relacionamentos e acordos onde todas as partes saem com dignidade. É sobre ser forte sem precisar fazer ninguém se sentir fraco. E você pode fazer isso hoje, agora, com a próxima negociação que enfrentar. Não precisa ser perfeita. Precisa apenas ser corajosa o suficiente para tentar, para aplicar um princípio, para fazer uma pergunta diferente, para usar silêncio estratégico, para pedir tempo para validar antes de pedir. Qualquer movimento em direção à mentalidade vencedora é vitória. A escolha sempre foi sua. Continuar aceitando menos do que merece. Ou começar a negociar pelo que é justo. Continuar cedendo por medo. Ou começar a estabelecer limites com coragem. Continuar se sentindo pequena. Ou começar a ocupar seu espaço com dignidade. Você decide. Agora. E sua decisão vai se revelar não nas palavras que diz, mas nas negociações que enfrenta. Constrói mentalidade vencedora. Uma conversa corajosa de cada vez. Uma negociação consciente de cada vez. Um limite estabelecido de cada vez. Porque é assim, em pequenas decisões diárias de defender seu valor, que você se torna a mulher que sempre foi capaz de ser forte, digna, respeitada e livre. A escolha sempre foi sua.